E aí, gente, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. É hora dos palpites aqui no canal. E vamos de cara a eles. Começa a rodada com Atlético Goianiense e Vitória nesse sábado, dia 8 às 16 horas, jogo lá em Goiânia, no Estádio Olímpico. Dois times na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense é o lanterna, tem 7 pontos, e o Vitória é o antepenúltimo, tem só 9. O Atlético Goianiense, inclusive, dos 7 pontos que tem, todos foram conquistados em Goiânia. Não tem um pontinho fora de casa o time de Goiás. O Vitória é um time muito irregular, faz uma temporada muito fraca. Eu até, sinceramente, não imaginava que o Vitória estivesse nessa situação, porque tinha montado um time com alguns jogadores experientes e rodados. Enfim, o fato é que, na minha opinião, vai dar Atlético Goianiense amanhã, neste sábado, na verdade, lá em Goiânia, no Estádio Olímpico. Também no sábado, 18 horas, tem Vasco e Flamengo, clássico em São Januário. O Vasco é outro time que vai muito bem em casa. Está no G6, tem 16 pontos. Dos 16, 15 conquistados no Rio de Janeiro. O Vasco pega um Flamengo em ascensão. O Flamengo é terceiro colocado, tem 20 pontos. É um time melhor tecnicamente do que o Vasco. Mas clássico e o jogo em São Januário, Caldeirão, não acredito que o Flamengo consiga vencer lá. Eu vou de empate nessa partida. Lembrando que o Vasco tem a pior defesa do campeonato. Sofreu 22 gols, mesmo número da Chapecoense. Também no sábado, 19 horas, Corinthians e Ponte Preta. O Corinthians mega líder, 29 pontos, 7 a mais do que o segundo colocado do Grêmio, 9 de vantagem em relação ao Flamengo, terceiro colocado. O Corinthians tem a melhor defesa, tem a melhor campanha em casa, fez 16 pontos, tem a melhor campanha fora de casa, fez 13 pontos. É muito favorito, é um time extremamente organizado, é um time que joga certinho, é um time que, na minha opinião, não vai dar brecha para Ponte Preta aprontar das suas, não. Da Corinthians neste jogo de sábado, 19 horas. Falando em Corinthians, e antes de falar dos jogos de domingo, vou passar aqui o G6. Corinthians 29, Grêmio 22, Flamengo 20, Palmeiras 19, Santos 17, Vasco 16. Para mim, Vasco surpresa neste G6. A zona de rebaixamento, o São Paulo tem 11, Vitória e Avaí tem 9 e o Atlético Goianiense tem 7 pontos. Vamos lá para os jogos de domingo, começando com o de 11 horas da manhã, o jogo tradicional das manhãs de domingo, Chapecoense, Atlético Paranaense. A Chape que demitiu o Wagner Mancini nessa semana, na minha opinião, uma demissão um pouco apressada nesse processo de reconstrução da Chape. Mas enfim, a Chape fez até uma boa partida contra o Fluminense, né? Empatou em 3-3 lá no Rio, e vai enfrentar um Atlético Paranaense que é um time extremamente irregular. Ficou um tempo na zona de rebaixamento do Brasileirão, depois engatou 4 vitórias seguidas, depois perdeu no Brasileiro para o Sport, perdeu na Libertadores para o Santos em casa. Enfim, um time muito irregular, e acho que vai pagar por essa irregularidade da Chapecoense lá na Arena Condá. Agora os jogos de 16 horas, Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. Cruzeiro é outro time muito irregular. Contra o próprio Palmeiras na Copa do Brasil, fez 3-0 no primeiro tempo em São Paulo. Tava pinta que iria fazer mais, queria até garantir a classificação praticamente. Fez um péssimo segundo tempo, tomou 3 gols. Jogou o clássico contra o Galo 30 minutos muito bem, depois baixou de novo o nível, foi muito mal, perdeu por 3-1. Enfim, o Cruzeiro é uma equipe muito irregular. E o Palmeiras, quarto colocado com 19 pontos, hoje é um time um pouco mais estável. Era um dos favoritos do campeonato, no início do campeonato, mas perdeu um pouco de ritmo ali naquele início e agora vem se encaixando um pouco mais. Na minha opinião, é um jogo para empate no Mineirão. Bahia e Fluminense lá em Salvador. O Bahia começou bem o campeonato, dava pinta de que não ia correr muito risco. Hoje não está na zona do rebaixamento porque tem um número de gols maior do que o São Paulo. O São Paulo tem o mesmo saldo de gols do Bahia, o São Paulo na zona de rebaixamento, o Bahia uma posição acima só. O Fluminense é um time que também tem seus altos e baixos, toma muitos gols, na minha opinião, especialmente quando joga fora de casa. Não vejo muita vantagem do Fluminense nessa partida. Para mim, o Bahia vai se recuperar e vai vencer o Fluminense em Salvador. Jogos agora das 19 horas do domingo. Botafogo e Galo, jogo lá no Newton Santos, no Engenhão. São dois times que já oscilaram bastante nesse Campeonato Brasileiro. O Botafogo ficou um tempo no G6, saiu. O Galo começou a ficar um tempo lá embaixo na tabela. Hoje é o 8º e o Botafogo é 10º. São dois times que
jogaram pela Libertadores no meio da semana, o Galo perdeu na Bolívia, o Botafogo o Galo na quarta e o Botafogo na quinta venceu o Nacional lá em Montevidéu, baita resultado, um time muito organizado na minha opinião. E eu lembro que é o seguinte, pode ser que jogadores dos dois lados sejam poupados, a gente não sabe qual foi a recuperação, qual que vai ser a recuperação de todos até o domingo, né? Então eu vejo um jogo muito equilibrado, o Botafogo, como eu disse, saiu ali do G6 e hoje está no meio da tabela. O Galo saiu lá de baixo, venceu 3 dos últimos 4 jogos no Brasileiro, além de ter vencido o próprio Botafogo na Copa do Brasil. Começa a dar uma melhorada nessa sua campanha no Brasileiro. Vou de empate lá no Rio de Janeiro. Santos e São Paulo, também 19 horas. Para mim, o Santos favorito. O Santos se manteve no G6. É um time que não tem feito partidas brilhantes, mas ele tem conseguido uma pontuação suficiente para se manter ali entre os primeiros. Pega o São Paulo, que demitiu o Rogério Ceni nessa semana, e eu não vejo em um curto espaço de tempo uma melhora do São Paulo, que apresentou um futebol muito fraco nas últimas rodadas. A zona de abaixamento realmente condiz com as atuações do time do Morumbi. Vou de Santos nesse duelo. Fechando os jogos de domingo, também às 7 horas, Grêmio e Avaí em Porto Alegre. É o jogo do melhor ataque, o Grêmio, com 23 gols, contra o Avaí, que tem o pior ataque do campeonato, só fez 5 gols no torneio. O Grêmio é muito favorito, é vice-líder, tem 22 pontos, 7 a menos do que o Corinthians. Mas é bom ressaltar o seguinte, né? O Grêmio, quando tem opção de jogos pela Libertadores ou pela Copa do Brasil, prioriza essas duas competições e não o brasileiro. E perdeu 2 jogos escalando time reserva. Não vai ser o caso dessa rodada, porque semana que vem, no meio da semana, já tem Brasileirão de novo, não tem nenhuma das Copas. Independentemente disso, o Grêmio, na minha opinião, é mega favorito contra o Avaí. Vou, claro, de Grêmio nesse confronto. Fechando a rodada segunda-feira, 8 horas da noite, Coritiba e Sport, lá no Paraná. O Coritiba, ele é um time que também oscilou muito, ficou vários jogos sem fazer gols, chegou a estar entre os 4 primeiros, começou uma queda e esboçou uma mínima reação na última rodada, empatou com o Vasco, pelo menos voltou a fazer gols, foi 2-2 em casa. E pega um Sport que oscilou, já saiu da zona de rebaixamento, ficou um pouquinho acima, ganha alguns jogos que a gente nem imagina que fosse ganhar, ganhou do Santos, por exemplo, fora de casa, mas é um time que, apesar desse triunfo na Vila Belmiro, é um time que não transmite muita confiança, na minha opinião. Vou de Coritiba neste duelo. É isso, tá aí os palpites da 12ª rodada, os jogos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Boa sorte para quem gosta de apostar nas rodadas e participar de bolões e imaginar alguns placares. Até a próxima. Daqui a pouco eu vou estar fazendo um balanço dessa rodada aqui, dessa 12ª rodada, e já projetando a rodada seguinte, que é no meio da semana. Já voltou naquela febre do Brasileirão, quarta e domingo, sem parar. É isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, hein, gente? Até a próxima. Grande abraço.